Olá, Alexandre Pax Liber, um vídeo sobre economia. Vamos falar sobre teoria dos jogos, mas para começar eu tenho uma proposta. Eu vou propor o jogo do Pindic, que funciona mais ou menos assim. Imagine que você e um colega seu estão disputando $1. E vence esse jogo quem der o lance maior por esse dólar. Entretanto, aquele que perder vai ter que pagar mesmo assim. Ou seja, se você oferecer 10 centos de dólar e seu colega oferecer 20 centos de dólar e ele ganhar esse leilão, você vai ter que pagar os seus 10 centos da mesma forma. E vamos ver até onde vai esse jogo. Aí no final do vídeo eu falo o que normalmente acontece. Mas fica com isso na cabeça e vamos falar sobre teoria dos jogos. A primeira coisa que nós temos que entender é quais são os elementos que formam a teoria dos jogos econômicos. O primeiro item é o jogo. Situação onde os participantes tomam decisões estratégicas que afetam um ao outro. Basicamente é isso. Payoff é o prêmio por aquele que vencer o jogo. Não precisa necessariamente todo o prêmio, pode ser parcial. Mas payoff é esse valor associado ao resultado possível. E a estratégia, o que é? É o plano de ação do jogo. Sobre essa questão de estratégia, começamos a colocar outros elementos sobre ela. A primeira, o que é uma estratégia ótima? Se payoff é o valor associado ao resultado possível, a estratégia ótima é aquela que agrega o maior valor de payoff, ou seja, aquela que tem o maior payoff. Evoluindo na questão de estratégia. Estratégia dominante, o que é? É aquela estratégia que você consegue exercer e constituir o maior payoff independente da posição dos outros players, dos outros jogadores. Essa é uma estratégia dominante. Continuando a evoluir o conceito de estratégia, nós temos o equilíbrio das estratégias dominantes, que é o resultado onde cada um faz o melhor independente do resultado dos seus concorrentes. E aqui entraria aquela matriz de payoff e tal, mas eu não vou explicar muito porque eu quero falar nela sobre o equilíbrio de Nash. E ainda tem a questão dos jogos colaborativos e não colaborativos, tá? Mas o que eu quero chegar, essencialmente, é no equilíbrio de Nash, que é algo muito tomado dentro da academia para provas e avaliações em concursos públicos. Normalmente, o equilíbrio de Nash é associado a mercados oligopolistas, mas não necessariamente. O equilíbrio de Nash é aquele equilíbrio onde cada empresa está fazendo o seu melhor possível, considerando o que os seus outros concorrentes também estão fazendo, e que chega num determinado equilíbrio, onde se algum dos players mudar de posição, vai afetar negativamente ou positivamente o outro. Ou seja, se algum dos players mudar suas estratégias, causará um desequilíbrio em cima dessa situação. Um exemplo clássico desse equilíbrio de Nash é o dilema dos prisioneiros. Imagine a seguinte situação. Você e seu colega cometeram uma infração penal. E os dois estão presos em celas diferentes e não existe qualquer comunicação entre você e seu colega. Só que a polícia não tem certeza de todo o crime. Então, ela vai usar de artifícios para descobrir quem que cometeu o crime. E surge a seguinte situação. Se você e o seu colega, ao mesmo tempo, confessarem o crime, ambos pegam 5 anos de prisão. Se por um acaso um de vocês deletar, aquele que deletou ficará apenas 1 ano na prisão. E aquele que não deletou ficará 10 anos na prisão. A outra situação seria, e se nenhum falar? Bem, se nenhum falar, cada um pegará 3 anos de prisão. E aí fica a pergunta, será que você delataria ou não? Será que você teria confiança que seu amigo não delataria? E nessa situação, que você não tem comunicação, como é que você reagiria? Então é esse que é o grande dilema dos prisioneiros. Você não sabe o que teu colega está passando informação ou não, você não sabe de todas as nuances do jogo, e aí você tem que tentar encontrar uma melhor estratégia. Nesse sentido, o equilíbrio de Nash é no momento que eles estão presos, que estão decidindo. Aquela situação está equilibrada e tendem os dois pegarem 3 anos de prisão. Mas se um delatar, pegará só 1 ano. E aí que você causa o desequilíbrio. Ainda sobre essa teoria, nós podemos derivar a árvore de possibilidades, ou a versão extensiva do jogo, onde você vai usar mapas de variabilidades dentro desse cenário de jogos. Particularmente, eu gosto muito dessa parte, para quem já fez mapa mental
digamos, um tanto quanto parecido, mas te ajuda a entender muito melhor alguns cenários, inclusive dentro da tua empresa. Eu já trabalhei em algumas empresas e eu fazia essa análise. Olha, eu tenho essas pessoas ao meu lado, essas pessoas contra mim, eu sou gerente de uma indústria, como fui por algum tempo. Quem são as pessoas que podem me aliar? Essa pessoa vai trabalhar para que lado? Como eu consigo fazer isso? E criando possibilidades dentro daquele cenário que eu estava, de liderança. Mas até dentro do setor, se você é subordinado, você pode criar mecanismos para entender melhor esse cenário e saber jogar melhor dentro desse ambiente. Sobretudo o ambiente corporativo, que é um ambiente muito concorrencial. Legal, conhecer um pouco mais sobre ela. Ainda nós vamos ter algumas análises sobre a vantagem de ser o primeiro no mercado, ou o primeiro, digamos, a contar uma história, sei lá, enfim, quais são as vantagens. Isso é uma coisa muito ponderada dentro da teoria dos jogos, que eu não vou discorrer aqui, porque também, se eu for falar tudo sobre teoria dos jogos, eu vou levar 1 hora de vídeo, não é o meu intento. Ainda tem outras variáveis que afetam os jogos, que são as ameaças, o compromisso, a honestidade. Mas, para quem quer aprender um pouquinho mais sobre teoria dos jogos na prática, eu recomendo um jogo. Antes de me casar, eu e alguns amigos jogávamos muito War. Era como se fosse um vício. E assim como todo vício, ele vai evoluindo. No começo era só War. Criamos algumas variáveis dentro do War de diplomacia, enfim. Mas jogávamos muito. E aí aquele gosto foi crescendo e não satisfazendo. Aí nós evoluímos para o War 2. Depois para o War Império Romano, War Star Wars. Em todos esses jogos, cada vez essa vontade de crescer, de conhecer os jogos de estratégias foi aumentando. E chegou um momento que só o War já não satisfazia. E aí nós conhecemos o Supremacia, que é um outro jogo. Me lembro que na época eu pesquisei a origem de Supremacia, sendo equivalente ao War 3, por 500 variáveis econômicas. Muito legal. Só que ele era muito extenso. Também chegou um tempo que já não satisfazia mais. Até que nós encontramos o jogo definitivo, que é o Diplomacia, que é um jogo fantástico de estratégia, onde as variáveis não importam mais. Vai depender exclusivamente da sua capacidade de estratégia e negociação. É um jogo fantástico. A única pena dele é que você precisa necessariamente de 7 pessoas para jogar legal. Então fica um pouco complicado de jogar. Mas fica a dica, se você quer aprender um pouco mais de estratégia e diplomacia, é um jogo fantástico, chama Diplomacia. Mas cuidado, porque o jogo ele necessariamente te obriga, em algum momento, a atrair os seus parceiros. Isso é inexorável. Tá? Então, legal se você for jogar com uma galera mais madura. Se a galera levar para o lado pessoal, vai ser bem complicado. Mas é um jogo fantástico. E quem quer aprender um pouco mais de teoria dos jogos e pensar de forma estratégica, é um jogo que eu recomendo. Bacana? Agora, retomando o início do vídeo, eu lembro que eu falei sobre o jogo de $1? Como é que normalmente ele acaba? Olha, raramente ele acaba com as pessoas gastando menos de $1. A hora que você vê que seu colega chegou a $1 e você, vamos dizer, está lá com seus 90 cents, você não vai aceitar perder os seus 90 cents. Você acaba excedendo $1 justamente para fazer que talvez o seu amigo pague. E normalmente esse jogo acaba em $1,50, $1,60, até $3 ou $4, tá? Porque as pessoas não querem perder nem nesse jogo. Que não é lógico se você parar para pensar. Tranquilo? Gostou do vídeo? Curta, compartilha isso no canal. E se quiser um pouquinho mais de teoria dos jogos, a gente pode voltar a montar um segundo vídeo, que é um assunto bem extenso. Eu acabei nem falando de outros estratégicos, Bertrand, Starkberg, enfim, outras estratégias. Mas é algo interessante de se conhecer. Para mim é uma das áreas favoritas dentro da microeconomia, também a gente dá uma olhadinha em economia industrial. Pena que não é muito explorada dentro da academia. E até o nosso próximo vídeo.